Tsunoda, eu te libero. Tsunoda pegou um PC. Cara, Tsunoda, pelo amor de Deus, teve chance demais de bater no Norris, ele não fez. Ele teve uma chance de jogar o Norris. Mas aquela parada do Hamilton, uma coisa da tarde. Foi na maldade. Cara, sabe o que eu achei, pai? Foi a punição que eles deram pra ele, velho. Mano, não merecia aquela punição, velho. Não merecia. Ele errou, beleza, mas achei no máximo 100 segundos. Não, acho que nem no máximo devolver posição, cara. No máximo estourando. Ele não quis devolver. O Max devolveu, por isso que o Max tomou punição. Ele não quis devolver, ele tomou 10 segundos. Tipo, se ele tivesse só cortado, feito pela grama lá, igual o Max fez, beleza. Era se ele não estava levando posição, mas ia tomar 100 segundos de limite. E como ele não devolveu mesmo com ordem da FIA, aí ele. Mas é isso que eu tô falando, cara. No máximo estourando, perder posição. Era tipo assim, era no máximo. Tem que voltar em P5. O mínimo era nem ter punição, velho. Como é que faz? Aquilo lá estraga o carro, mano. Só aquela ida lá pra fora da pista já fudeu com o carro dele, mano. Isso aí já é a punição suficiente, eu acho. Até o fim do poço. Eu quase comprei ingresso pra ir de última hora. Nossa, não Só que eu ia ter que descer de carro pra Interlagos, porque passagem de avião tipo 3 mil. Aí de carro eu ia gastar 1.000 e pouquinho de Brasil. Como eu pago o problema ainda tô pagando a moto. não compensa, não compensa. Eu não, pegar aquela E3. Pegar qual? A E3 na moto. 25 mil paga mais portagem. Ela tá ali, mano. É verde, é preto com um detalhe. Pegar até 2021 dela. Que isso, mano? É que eu dividi 10 Você vezes. dividiu o cartão pra mim em 23 de mil. Todo semestre eu troco. 23 não quase nada. Eu fui percebendo. Agora eu tô trabalhando até sábado e domingo agora pra poder pagar. Eu sou. Só não paguei ainda, só passo o cartão. Paguei R$17. E ele não é grande nem pequeno. Tem cara grande. Bom, pessoal, olha só. A gente vai dividir, como eu tinha combinado com vocês, em grupos a nossa atividade final aí de teoria, que vai valer 2 pontos na nossa média final. E como é que vai funcionar isso? Eu vou dividir para vocês como se fosse uma sala de aula invertida. A gente vai fazer de que forma? Da mesma forma que a gente fez o trabalho anterior, só que com temas diferentes. Então a gente vai fazer 6 grupos, dividindo. Eu achei melhor fazer coluna tóraco-lombar junto, porque tem algumas funções que envolvem escoliose e outras mais, que envolvem as duas colunas. Se for separar torácico da lombar, e às vezes um grupo vai falar muita coisa repetida do outro. Então acho melhor fazer um grupo tóraco-lombar, né? Até que os testes específicos são muito parecidos também. Agora a cervical é a parte, a cervical é um pouco diferente. Então a gente vai dividir dessa forma. Nós temos a sacrococcígea também, mas aí a articulação também sacroiliaca, mas aí vai ser mencionado devagar de acordo com a apresentação dos trabalhos. Como é que vai funcionar? Pelo tamanho da turma de vocês, nós vamos dividir tranquilamente. Coluna vertebral cervical, a parte de anatomia e cinésio, a avaliação e tratamento. Coluna cervical, 3 grupos diferentes. Na tóraco-lombar também, a parte de anatomia e cinésio, depois avaliação e tratamento. Quando uma turma for falar, por exemplo, de avaliação, de repente repete uma coisa de anatomia, já afirma um pouquinho. De repente, quando for falar de tratamento, volta a falar, a avaliação a gente observou isso. Então é de propósito, para a gente repetir as informações várias vezes. Porque coluna, não digo que é o mais importante, né? Mas a gente tem que dar uma atenção especial, porque da coluna depende a cervical,
glenomenal, escapulotorácica, articulações bem próximas, né? Da motórica lombar, vem muito do quadril, da coxa femoral, da sacroiliaca, então a gente vai ter que agora rever tudo que a gente viu lá atrás, de ombro, cotovelo, pulmão, e tá vendo agora, de quadril, joelho, vou dar hoje tornozelo, a parte final, né? E depois disso eu vou dar fraturas, aí a gente vai fazer o nosso trabalho. Mas eu vou dar uma semana ainda mais para vocês prepararem, não vai ser semana que vem ainda não. Então, o primeiro grupo vai ser esse aqui, ó. Esses 3 grupos a gente quer ver se a gente consegue fazer num dia. Se não der, a gente quer falar sobre o assunto cervical. E aqui em outro dia. Então a gente vai marcar a data para a gente fazer dessa forma. Eu vou sortear da mesma forma os grupos com vocês. Certo? É o último grupo teórico nosso. Depois disso aqui, a gente vai ter 2 pontos na nota, aí é 4 pontos de teoria e 4 pontos de prática. Mas só que a gente vai ter aquelas aulas que eu citei aqui na escola ou aqui no laboratório com os pacientes. Aí vai ser coluna, eu vou escolher triar os pacientes de coluna, quadril, joelho e tornozelo. Não vou triar mais de ombro, cotovelo e pulmão, isso já é vivenciado. Vai ter que ser diferente. Ou algum que tiver de fratura também, que é o assunto agora desse bimestre. Não quer dizer que a matéria vai ser excluída de membro superior. Não, membro superior a gente vai cair, vai cobrar na prova teórica e prática de novo. Tanto que a prova prática ela é maior do que a anterior. Agora essa prova não tem 2 questões, ela tem 4 questões. Então essa é uma prova mais demorada, tá? Tem 4 questões para cada um. Tá? Tranquilo até aqui? Então, o que eu vou precisar nesse primeiro momento? Que vocês façam a divisão dos grupos, eu preciso de 6 grupos, tá? Então, 6 grupos para vocês aqui vai dar 3 pessoas mais ou menos. Tá? 3 pessoas mais ou menos. Perfeito? Se der um pouquinho mais ou menos, não é legal não. Bom, pelo menos 3. Vamos fazer isso no papel aí para mim? Escreve, por favor. Eu, você e mais quem? Manda lá no grupo que Aí vocês podem fazer papéis diferentes, eu vou sortear, tá? Cada grupo é o nome do seu. Escreve aí, Marcos. Tô sem meu caderno. Já sortear. Tô sem tudo, na verdade. Semana que vem na outra. Hã? Será que eu vou com você? Você não vê mesmo? Caralho. Escreveu o nome do grupo. Ele falou se quiser que a gente vá com ele. A gente vai com ele. Eu não tô afim de ir com o Henrique, não. Vocês são nossos, né? Isso aí não, pô. Aí não, aí não. Aí não. Ele vai sortear. É. Passagem de ida e volta para Balneário Camboriú, 700. Pra quando? Abril. Ah. Se fizer, então,
Só tem que torcer pra não pegar o slide. Mas se torcer só mudar. Aniversário. Pô, mas tá barato esse voo lá. Tá. Saindo de Goiânia. Não, saindo de Goiânia. Nessa distância de tempo, Oi? nessa distância de tempo, deveria estar uns 500 conto. 4 horas de viagem. E ônibus custa 600 reais a passagem só de ida. Não, e eu tô falando porque com você comprando antecipado deveria ser um pouco mais barato, eu acho. Ela já tá mais barata. Porque bom, é seguro, né, mano? O movimento lá. E tipo, eu nem vou ficar lá. É só pra descer lá. Entrega pro Henrique pra ele entregar lá. É pra colocar lá na frente pra sortear. Eu acho que não é mais nada. Tem só 4 mil aqui. Faltando 2 grupos. Quem faltou hoje? O Arthur não se preocupe. Você não sabia de tudo. Mas só um. Tem mais Então, um. são dúvidas se não tem ninguém sem grupo aí. Luiz Miguel, Vinícius, Henrique, É nóis. Luan, Caribe, Camille, Amanda, Cleia e Emanuela, Arthur, Samir e Júlia. Beatriz, Sofia e Heloísa. Não tem ninguém sem grupo? Eu. Além do Alex? É, aí é o povo que faltou, né? Lara, Bel, quem mais? Pode cabeça quem faltou? Lara e Isabel. Hã? Lara e Isabel. Tem mais alguém? Acho que tem, não tem? Deram 6 grupos, anota pra gente aí. Seu nome e mais das duas. Ah, é. Sim.
Você promete, ô Alex. Hoje tem aula de gineco, nem assim. Não, não tava precisando trabalhar com merda. O nome da Bel é Isabel? Descobriu hoje. Ei, daqui Isabel. Bom dia, né? Primeiro, você ficar sempre longe da gente. Não quer fazer grupo com a gente. Depois tu mostra o dedo. Não. Expulsa ela, mano. Então, ela pro grupo, ela. Aí foi você. Tem outro, né? Não tem outro. Se tivesse outras possibilidades, eu iria pra essas outras. Pessoal, então eu vou sortear aqui agora o sexto grupo. A ordem de apresentação é essa que está aqui no quadro. Tá? Então, a tendência nossa é tentar conseguir fazer 3 grupos. Não deu, a gente abre no terceiro dia, né? Às vezes pode acontecer, né? Depende de quando for apresentando. Oh Deus, abençoe a gente para estar a partir do grupo 4. Aí após essa data aqui, até o dia da nossa aula teórica, a gente vai ter só aula prática, ou vamos combinar com o prático mesmo lá, né? Com o laboratório respondido, ou na clínica escola com os pacientes, até no dia da nossa prova. Tá? A gente está marcado lá no nosso plano de ensino. A gente vai seguir a prova teórica pela data lá. Se está mais atrasado, é só a prova prática. Tá? Agora, a teórica é manter a data que está lá no nosso programa. Ah, não, é melhor dia 1. Vamos lá. Eu já apresentava o primeiro trabalho aqui. Pega o segundo dia pra gente. Tirei. Medida o quê? Tem só. Põe o Luan, Thalita e Camille. Primeiro dia. Anatomia. O sistema. Cinesiologia do coluna vertebral. vertebral. Tá aqui pra mim. Não é nós. Qual que é o próximo? Então vamos pôr com avaliação da coluna cervical. Beatriz, Sofia e Heloísa. Grupo 2. Avaliação da cervical. Vamos descobrir hoje se o Henrique tá com a sorte. Aí o terceiro, primeiro dia. Ah, não, já era. Perdemos. Amanda, Wesley Ribeiro e Amanda. Oh, não. O tratamento da coluna cervical. Lembra dos nossos papéis. Olhar a foto. Oi? Os papéis olhar a foto. Vai pela sensação. Ih, já. Olha lá. Azar. O azar tá tão forte como tá evitando mesmo. É isso que é coluna tórax lombar. Já pegou? Vai ser a avaliação. Precisa, né? Já tá. Luiz Miguel Vinícius Henrique. Então, com anatomia e cinésis. Próximo amigo. Lara, Isabel e Alex. Avaliação de vocês, Alex. Vamos ler com elas, tá? E o último, Arthur, Samir e Júlia. O tratamento é coluna tórax lombar. Ver se dá pra enxergar aí direitinho. Dá nada. Luiz Miguel, Vinícius Henrique com anatomia, não foi? Foi. Tórax lombar. Anatomia, cinésis, E coluna, tórax, Alex? lombar. Lara e Isabel ficou avaliação do Deu tórax pra lombar. enxergar mesmo? Beleza. Pessoal, então a divisão já está aqui, só para vocês entenderem como que a gente vai trabalhar.
anatomia e a cinese, eu quero que vocês façam igual nas minhas aulas. Eu falo um pouquinho da osteologia, da parte muscular, aí eu falo da cinesiologia, que envolve ações musculares e tudo mais, né? E quem for falar da avaliação, aí vai se ater mais ao quê? Lembra? Inspeção, palpação, mobilidade, como é que eu faço análise de mobilidade, teste de força, testes especiais, tem muitos para a coluna, né? Por exemplo, lá na coluna eu posso comprimir a cabeça do Alex ali e posso fazer alteração para hernia de disco, por exemplo, né? Isso é para cervical. Já a manobra de valsalva, o teste de Laseg já é mais para o tórax lombar, um teste especial. Mas as provas de força, como é que eu faço prova de força de reto abdômen, outros músculos esternocleido, então faz parte da avaliação. E o tratamento? O tratamento envolve mobilidade, amplitude de movimento, mobilidade, e a parte de estabilização e fortalecimento. Mas nessa parte de mobilidade, você pode falar da analgesia, né, que recursos podem tirar a dor e tudo mais. Igual a gente está dando para vocês lá na prática. Na verdade, você pode seguir o roteiro da prática. O que vai mais seguir o roteiro da teoria vai ser anatomia e cinese. Né? Ok, gente? Se um grupo repetir a fala do outro, melhor, porque a gente vai reafirmando algumas coisas. Por exemplo, na cervical, tem como estabilizar essa cervical na lombar e torácica também, para evitar o hernia de disco, opioartrose, uma espondilolistese com carregamento de vértebra, ou desvios postulares como escoliose, hipercifose, hiperlordose. Para a coluna tem muita diversidade aí para a gente falar. O que é interessante para não ficar monótono e cansativo? Quanto mais vídeo, foto e mais vocês tiverem, melhor. Certo? Por exemplo, a imagem que vocês tiverem de vídeo, mostrando, igual mostra que às vezes os testes especiais em vídeo, ou mostrando figuras, imagens, fica mais interessante para você falar. Você mostra um vídeo e fala, mostra uma foto e fala. E texto, gente, ó, eu não corrigi muito, eu dei praticamente para todos os grupos, se não me engano, meio ponto da parte do slide. Mas assim, se eu fosse muito exigente, alguns estavam com o slide com a configuração um pouquinho pequena. Então é melhor se colocar slides maiores, com letras maiores, e abrir mais slides. Não tem como ter mais slides. A gente marca geralmente um slide por minuto. Mas muitas vezes dá menos que isso, porque você vai mostrar uma imagem, você vai falar um pouco mais rápido. Agora é importante vocês colocarem uma fonte maior. Mesmo a sala sendo pequena, o pessoal lê com mais tranquilidade, né? Então é melhor você colocar, por exemplo, eu quero falar de 3 itens que vão ficar grandes, não coloca texto poluído, coloca mais slides. E sempre imagem, vídeo, que vai facilitar a gente trocar ideia. E eu vou sempre interromper. Vamos analisar esse vídeo de novo? Vamos analisar essa imagem que você colocou de novo? Porque quanto mais vocês trouxerem de instrumento, melhor. E qual que é a vantagem da sala de aula invertida? São estudar antes para apresentar. Então, vocês vão estar já inteirados com o conteúdo. Nem sempre eu vou dar uma aula, eu vou dar aula de tornozelo agora. Talvez não seja porque essa do tibial posterior. Se fosse uma sala de aula invertida, você tinha estudado antes esse assunto. Aí a coisa foi melhor. Por isso que a gente faz as dinâmicas mais de metodologia ativa, para a gente conseguir vocês estudarem antes do trabalho. De repente você não falou bem na sua hora da sua fala, mas você no final do trabalho fez as considerações bem feitas, você pegou e trocou ideia sobre os outros assuntos, sua nota vai aumentar. Agora, mais importante que a nota, aliás, é o seu aprendizado, que você captou tudo de coluna, então a aula serviu para você. Aí você pode aprender mais com a cervical e você fez tórax lombar, você se empenhou mais. A lógica é o assunto de cada um aqui, ó, você saber mais. A lógica é essa, estudou mais sobre aquele assunto. Certo, gente? Então, comum para a gente resolver fazer essa dinâmica e a gente tentar fazer de forma mais interativa com vocês. E às vezes, eu estou dando aula expositiva aqui, é um assunto muito importante, mas vocês estão cansados, às vezes vocês estão lentos, então a gente tem que tentar modificando as técnicas para a gente tentar trabalhar, porque isso é um assunto muito importante, todos esses que a gente está falando. Então vocês têm que estar interagindo comigo neles. A aula prática não, a aula prática por si só já é motivante, você tem que fazer, tem que praticar, não tem jeito. Na teoria a gente tem que ir chamando isso aí. E a teoria é importantíssima para vocês conhecerem a prática lá. Eu vi na prova teórica, algumas coisas que estavam errando, na prova teórica, na prova prática, aliás, faltou um pouquinho de controle lá da teoria. Mas até a prática sabia o que eu tinha te dado. Só que, como eu fiz uma pergunta que envolvia objetivo, conduta, aí você tem dificuldade. Você não sabe por onde começar. Então, essa é uma prática que tem que ter aqui. Aí é lógico que se não aprenderem aqui, a gente aprende no estágio. Mas se for pouca coisa, a gente consegue. Se for muita coisa, que é difícil. Né? Tranquilo, gente? Alguma dúvida sobre o trabalho, como é que vai ser? Então, todo mundo já sabe as datas, né? Vai ser terça e quarta. E a gente vai tentar fazer esses dois. Não deu, não tem problema. A gente vai estar na metade de novembro ainda. A gente vai ter muita prática para ir trabalhando. A teoria a gente conseguiu adiantar do jeito que a gente tinha programado. Tá? Tranquilo?
Então agora eu vou abordar com vocês o tornozelo. Bom, na aula passada a gente falou um pouco sobre a faceite plantar, né? A disfunção que envolve a face, na região da planta do pé. A gente falou sobre a avaliação e o tratamento da disfunção. Hoje eu vou falar de uma síndrome mais incomum no tornozelo, que é a tendinite tibial posterior. Ela não é tão comum como a tendinite calcânea, não é tão comum como a entorse tornozelo, nem a faceite. Delas, das que eu vou explicar para vocês, ela é a mais incomum, mas é importante incluir no programa de vocês. Esse músculo tibial posterior, ele realiza os seguintes movimentos: inversão, que é direcionar a sola do pé para dentro, aquele movimento de inversão que direciona a sola do pé para dentro, em inversão. De novo, a inversão é de qual ativação? Inversão. Ativação subtalar, talos com o calcâneo, né? Inversão. E também faz um movimento de flexão plantar, aí já dá articulação superior, talo, crural. Ele faz plante e inversão. Isso em cadeia cinética aberta, ou seja, quando o meu pé está igual eu fiz aqui agora, elevado, está fora do chão, né? Então eu posso fazer com elástico, né? Aqui não vai envolver mais tornozeleira, porque no tornozelo não tem como usar tornozeleira, só para o joelho e para a quadril. Então a gente vai usar muito o quê? O elástico em cadeia aberta, terabans, né? Porque no joelho a gente usa muito, além do teraband, também pesos, né? De 1, 2, 3 quilos tornozeleira. Então em cadeia aberta faz inversão e flexão plantar. Mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente tem tendinite ou lesão, não é só a ação concêntrica que vai gerar o dano, pode ser a ação também excêntrica, né? Por exemplo, quando o pé cai em dorse e eversão, é esse músculo que segura, que freia o movimento. Então pode ser o mecanismo de trauma ali, que está gerando a tendinite, pode ser a fase concêntrica, que está escrito aqui, inversão, que é o que você lembra do tibial. Da tíbia é interno, né? Então faz inversão. Fibulares fazem eversão, que é para fora, correto? Então o tibial posterior faz inversão e plante, em cadeia aberta. Só que em cadeia fechada, quando o pé está apoiado, você está com o pé apoiado no chão, seja unipodal, seja bipodal, na caminhada, no salto, na corrida, em cadeia fechada, ele desacelera a pronação subtalar na fase de resposta à carga. Então ele desacelera esse movimento de pronação do pé, ou seja, a inversão. Ele desacelera. Ele não deixa pronar demais, ele segura. Então pode ser uma das causas de tendinite. E ele faz a supinação na subtalar nas fases de apoio médio e final, que é aquela fase que você apoia o pé todo e faz o impulso. Na hora que você vai fazer o impulso, o que você faz? Você não faz uma inversão? Você não faz a plante? Aquela descarga que você está no médio pé, aí você joga o peso para o antepé. Onde que é o antepé? Os ossos, por exemplo, do metatarsiano, né, da falange. Então nessa fase final aqui, ó, faz uma supinação. Então ele desacelera, ele freia. E desacelera também
a pronação subitalar na fase de resposta à carga. Você pisa no chão, você faz o apoio, ele desacelera. Então, a principal função dele aqui é em cadeia aberta e cadeia fechada. A cadeia fechada é mais difícil de entender. Por quê? Porque tem que analisar as fases da marcha. Isso aqui é a fase, ó, de pronação subitalar na fase de resposta à carga. Qual é a fase de resposta à carga? Você descarrega o peso e começa a jogar força no retropé. Perfeito? Quando você joga força no retropé, há uma pronação subitalar. Então ele freia essa pronação. Ele freia, não deixa pronar. Joga para supino. Mesmo que a ação dele é inversão e plante. E já na fase final, a tendência subitalar, que é a situação do talos com o calcânio, é realizar a supinação. Então ele vai tentar também ajudar nesse movimento. Perfeito, gente? Então aqui é a ação do tibial posterior. Vamos reprisar. O tibial posterior faz a mesma ação dos gastrocnêmicos, mediais e laterais, plante flexão, em cadeia aberta. E a inversão, quem faz a inversão é o tibial anterior e o tibial posterior. São os tibiais. Antagonistas dos fibulares. São reversores. Então, portanto, o mecanismo de lesão para o tibial posterior é a pronação subitalar excessiva. Quando prona excessivamente, ele não consegue frear de forma adequada. Ele não consegue fazer esse movimento aqui. Ó. Então, a pronação subitalar excessiva, a pessoa que opera mais pronado, é a mais tendenciosa a ter a lesão do tibial posterior. Até aqui está tranquilo, gente? Se quiser que volta, vai falando que a gente volta, tá? Então, o tibial posterior, ó, quais são os sintomas dessa disfunção? Então, a tendinite, a inflamação desse tendão. Passa bem atrás do maléolo medial. Constitua-se na região medial e distal da tíbia. Então, ele passa bem pertinho do maléolo medial. Essa dor é medial e distal. Abaixo e atrás dos maléolos. Do maléolo não. Dos maléolos não. Do maléolo. Não tem que ficar abaixo do maléolo medial. O maléolo medial está aqui. Abaixo e atrás. Abaixo e atrás. A marcha pode apresentar-se dolorosa, né? Podendo também apresentar hipersensibilidade. Então, o que ele vai perceber? Qual o exame que eu vou fazer? Se tem hipersensibilidade, a palpação vai ser importante. Então, a palpação bem nesse local. Vai palpar abaixo do maléolo e posteriormente a ele, né? Nessa região. Então, hipersensibilidade ao longo do tendão, dor durante a inversão e flexão plantar. Em cadeia aberta. Aí você vai fazer plante, cadeia aberta, pé livre. O que você pode fazer? Deita ele no dorsal, coloca o pé dele fora da maca. Aí você vai lá e avalia, vai fazer plante, fazer inversão, aí você palpa a região próxima do maléolo. E faz também a pronação em cadeia fechada. Você vai fazer assim, descarregar o peso e pronar o pé. Jogar o peso para de dentro do pé, pronar o pé. Joga o peso para de dentro do pé. Joga o peso. Só que joga o peso, ele não freia o movimento. Logo, como ele freia, faz a fase excêntrica, vai doer. Então, o apoio unipodal, uma perna só, é muito testado aqui, para você ver como é que está. A marcha pode apresentar-se dolorosa, com a pronação excessiva. Lembra? Quando ele apoia o peso inicial do pé, quando ele descarrega o peso todo, e na fase de impulsão, você vai analisar em qual dessas fases ele vai sentir mais dor. Apoio inicial, apoio médio e final. Apoio inicial, médio e final. Apoio inicial, toque o calcânio solo. Apoiando o médio ao pé e a fase final. Então, que fase da marcha ele está sentindo dor? Se ele tiver pronação excessiva subitalar, provavelmente ele vai ter essa disfunção. Além de atividades como salto, aí mais ainda, corrida ou atividade de desaceleração. Então o cara está correndo, para de uma vez. A garota está correndo, para de uma vez. Freou. Então nessa frenagem aí, ó, ele pode sentir dor. Atividades que vão gerar mais dor. Lógico, atividades que envolvem impactos. Às vezes ele não sente tanta dor na corrida, na caminhada, mas na corrida ele sente mais. Se não sente tanta dor na corrida, pode sentir no salto ou na desaceleração, na que freia de uma vez. Então, atividade de mais intensidade vão gerar mais incômodo no paciente nessa parte medial e distal da tíbia. Perfeito? Então, o que a gente está vendo aqui? Que é importante você fazer a avaliação sem carga no tornozelo? A avaliação com carga bipodal, é fazer um agachamento, subir uma escada, saltar. Né? Isso é lógico, depende do nível do paciente. Tá?
Perfeito até aqui? Com essa tendinite, como é que eu vou tratá-la então? Reduzir essa inflamação é muito localizado. Então, eu posso usar também recursos da eletro bem localizados, como o laser, como o ultrassom. Eu posso usar recursos como interferencial, o TENS, além de recursos como eu já citou anteriormente, agulhamento, né? E outras técnicas. Então, para aliviar a dor. Aqui, é muito utilizado também o turbilhão. O turbilhão ele coloca só a perna lá. Ele pode ser até movimento, inclusive, pelo turbilhão, para melhorar essa assimetria. Reduzir a inflamação, bandagens funcionais para correção da pronação do pé. Como eu vou colar essa bandagem? Eu vou colar do maléolo lateral em direção medial, da fíbula em direção à tíbia. Eu vou jogar o pé dele em inversão. Então, colo de lateral para medial a bandagem. Eu vou jogar o pé dele em inversão. Se o pé dele é pronado, é assim, o pé dele está para cá, eu vou colar de lateral para medial. Eu vou passando a sola do pé, aí eu jogo o pé dele para dentro. Vou fazer tipo uma inversão do tornozelo, uma supinação do tornozelo. Para corrigir. Na hora que ele for correr, descarregar peso, essa bandagem vai ajudar. Porque a bandagem puxa a pele. Aí ele vai sempre tentar corrigir. A bandagem puxa a pele. Ele vai tentar corrigir. Exercício de flexão plantar em inversão indolores. Então ele vai ter que fazer exercícios na amplitude de movimento que ele não refere dor. A plantar geralmente não gera dor. A inversão, então você vai fazer movimentos até o ponto que ele não refere dor. Aí aos poucos o tecido vai cedendo, ele consegue fazer igual a ADM. Você pode medir a cada sessão, cada 2 sessões com o goniometro, você está ganhando inversão, ganhando plant. Em quantidade maior de volume e baixa intensidade. Então você vai fazer mais volume e menos intensidade. O que significa isso? Você vai fazer mais séries e repetições com pouca carga. Mais séries e repetições ou repetir muitas vezes o movimento com carga menor. Na fase subaguda, aí você começa a mudar isso. Você tem que dar uma estabilização maior. Na fase subaguda, o fortalecimento pode ser tanto cadeia cinética aberta ou fechada, né? Mas aí você começa a aumentar gradativamente, gradualmente, a carga, por exemplo, teraband mais firme, mais forte, e naturalmente você reduz a quantidade de repetições. E que a gente usa muito, não precisa ser uma regra assim, mas a gente usa muito, de 8 a 12 repetições. De 8 a 12. Aí quando ele começou a fazer 12 fácil, ou até 15, está na hora de aumentar o peso. O peso não vai ser tornozeleira, vai ser um teraband mais duro. O roxo, o preto, o cinza, que são mais duros. Certo? Então a gente vai aumentando a carga, que é a elasticidade mais firme do teraband, por exemplo, e diminuindo a quantidade de repetições. Geralmente usa muito isso, de 8 a 12. Na fase subaguda. Até o paciente está tolerando bem. E ortótica e exercícios funcionais. O que é ortótica e exercícios funcionais aqui? Ortótica seria o quê? Uma palmilha, dá para corrigir o pé pronado, né? É uma tornozeleira. E exercícios funcionais. Qual é o tipo de exercício mais funcional que eu tenho hoje em dia em cadeia fechada? Agachamento, afundo, avanço, existe uma parada brusca. Você vai fazer aquelas atividades onde o paciente vai ter a descarga do peso na perna. Você está correndo aqui, por exemplo, eu estou correndo aqui dessa forma. Aí faz isso. Para. Esse é o movimento funcional. Eu estou correndo aqui. Para. O que ele vai fazer? Para, o tornozelo dele aprender o movimento. Faça um avanço, um afundo. Para, volta. São exercícios mais intensos. Aqui, a intensidade começa. Aí eu estou na fase evoluída. Então ele vai fazer uma corrida estática, para. Corre, para bruscamente. Corre para trás, parada brusca. Corre para frente, parada brusca. São exercícios que você pode usar areia, pode usar o circuito com grama, piso sintético. Hoje as clínicas de fisioterapia tem sempre um espaço externo onde tem esses materiais. Areia, piso sintético, grama, ou que tenha variações com bozu, cama elástica, tábua proprioceptiva. A gente vai usar muito isso agora nas nossas aulas, mas a gente não usou muito em meio superior. Agora a gente vai usar mais tábua, bozu, né? Esses materiais. Balancinho, né? Tranquilo, gente? Que são exercícios funcionais. Se ele não corre, esse exercício que eu estou fazendo aqui é furado, não precisa dele. Só o paciente que faz atividades mais
tranquilas, você vai fazer dentro do que ele usa, no trabalho dele, no lazer dele. Tá? Lógico que o esportista você vai fazer muito mais intenso. Então, exercícios, quando eu falo funcionais, são aqueles exercícios que chegam na atividade dele, seja laboral, seja AVD, ou de lazer ou esporte. Então, cama elástica, eu estou saltando, estou fazendo parada brusca, estou cabeceando uma bola, estou fazendo um toque do voleibol, isso para o esporte. Agora, se for um pedreiro e marceneiro, atividade de carregar peso. Você coloca ele para carregar peso, com paradas bruscas, com peso na mão, para ele tentar simular a situação real do dia a dia dele. Isso são atividades funcionais. O que é funcional? Um balancinho, unipodal, que é mais difícil, ó, uma perna só. Uma tábua proprioceptiva, bipodal, os dois pés apoiados, ou voltar a jogar um futebol ou correr na esteira. Com um tênis apropriado, com um sapato apropriado. E aí entra a ortótica, você pode colocar uma bandagem, pode colocar uma palmilha, né, para ajudar no processo ali. Perfeito até aqui, gente? Tibial posterior? Lembra, ele faz inversão e plante em cadeia aberta. E ele desacelera prono em cadeia fechada. Então, vai ser legal daí usar agachamento com ele? Claro que sim, variações de agachamentos com grau de dificuldade evolutiva. A gente vai fazendo na prática também. Afundo, avanço, agachamento búlgaro, várias modalidades de agachamento. Hoje a gente usa muito mais cadeia fechada que aberta. A cadeia aberta é para fortalecer aqueles músculos específicos. A cadeia fechada você usa muito mais. Você tem que aproveitar um tempo da sua fisioterapia com ele, que é de 50 minutos só, 1 hora. Então, se faz uma cadeia fechada, você trabalha muito coisa. Antigamente, o pessoal evitava, a pessoa não pode fazer agachamento, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas hoje em dia não. Observou-se que a cadeia fechada é mais útil ainda do que a cadeia aberta. Não que a cadeia aberta não tenha a sua finalidade, mas a cadeia fechada, ela é a base do dia a dia. Nós precisamos, sobe escada, sobe rampa, sempre levando a cadeira, então a cadeia fechada é mais funcional. Por distribuir o torque muscular e usar mais articulações. O que é distribuir o torque? Quando eu faço a cadeia aberta aqui para o tornozelo, o torque de força está só nesse movimento. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, eu distribuo o torque de força para o meu joelho, para o meu quadril, isso é distribuir o torque muscular. Isso é bom para a articulação, não sobrecarrega ela. Ao contrário que o pessoal pensava antigamente que o agachamento era ruim. Hoje as cirurgias estão mudando. A pessoa sai na sala de cirurgia, muitas delas já saem deambulando, já saem andando, com a muleta, né, para descarregar peso. E essa tendinite aqui, essa sim, é muito mais comum do que a do tibial posterior. Essa aqui é o tendão de Aquiles, tendão calcâneo. Ele é mais utilizado do que o tibial posterior. Então esse, geralmente, eu posso comparar com a tendinite de ombro, do supraespinhoso, do bíceps, bursite. Eu posso comparar com a tendinite patelar, que dá na disfunção patelofemoral, que eu falei da disfunção patelofemoral para vocês, no joelho. Então aqui, ó, tendinite calcânea, o tendão de Aquiles, o tendão calcâneo, ele funciona excentricamente nas atividades de salto e corrida. Eu só dou um salto igual esse aqui, ó, salto. Quando eu amorteci, o que o tendão calcâneo fez? A fase concêntrica ou excêntrica? Esse aqui, ó. Meu pé bateu a ponta do pé, não foi? O que ele freou? Até o meu calcanhar caiu no chão, quando bateu um impacto forte do calcâneo solo. Então ele faz a fase excêntrica. Não que a fase concêntrica dele? Essa, ó. O impulso. Pode ter ruptura, pode ter tendinite do tendão calcâneo na fase de impulsão? Com certeza. Mas pode ter também na fase de frenagem, que é a fase excêntrica. Então ele freia o movimento do salto, da corrida, e ele faz a impulsão. Então, qual tendão que é esse? Tendão calcâneo ou de Aquiles? Ele corresponde a quais músculos? Gastrocranial, lateral e o sólido. Então, ele está muito tenso nos movimentos de plantiflexão e também na frenagem da dorse. Qual a articulação que ele está mais envolvido? Na taloplural, plantidorse. Também é bastante solicitado nas atividades de marcha durante a fase de apoio médio para desacelerar o avanço da tíbia. A tíbia, quando você faz o apoio médio, a tendência dela é ir para frente. Então ele dá uma segurada nela, segura a tíbia. Então quando você faz o apoio médio, ele todo no chão, ele freia. Então pode ser que tenha lesão também no mecanismo de descarga de peso do médio pé. O médio pé é o quê? Cuboide, cuneiformes, navicular, né? Apoio médio, para desacelerar o avanço da tíbia, principalmente ao caminhar, correr.
Aclive. O que é aclive? Subida. Impulsiona o corpo concentricamente e reduz excentricamente o deslocamento ativo. Então ele faz esses processos aí. Ele é solicitado na fase concêntrica? Sim. Ele é solicitado na fase excêntrica? Também. Então a lesão pode ser dos dois. Pode ser dos dois. Dúvida aqui, gente, com relação ao tendão de Aquiles? Agora esse aqui é mais importante em termos de piora para o futuro. Porque tibial posterior difícil. Esse tendão aqui, ó, é muito rompido. Pode ser rompido. Pela força imensa que tem. Medial, lateral e o sólido. Trícepsurais, o salto na corrida, eles são muito solicitados. O que acontece? O músculo é forte. O músculo aguenta. Para romper fibras é mais difícil. Pode romper? Pode, mas é mais difícil. Então o que não aguenta? A parte de estabilização passiva, a cápsula, ligamento, tendões são mais suscetíveis. Então, às vezes a pessoa ganha massa muscular muito rápido. Vai na academia, ganha massa muscular muito rápido. Só que não deu tempo para esse tecido que ajuda na estabilização, que são tendões, ligamentos, cápsula, acompanhar o crescimento do músculo. É aquela pessoa que ganhou massa muscular rapidamente e pode romper. Está com o mecanismo preparado. Então, na tendinite calcânea, onde que ocorre o problema? O tendão é mais suscetível à lesão, cerca de 2 a 5 centímetros acima da inserção calcânea. Então, 2 centímetros a 5 é onde ele vai inserir ali no osso calcâneo. Então, é esse local é que vai ter tendinite e é onde que vai romper. Ali perto também intesite, onde o tendão conecta-se com o osso. Né? Aquele local pode ter fratura por avulsão, arrancar um pedaço do osso, ruptura do tendão, mas isso a longo prazo, só se não estiver muito súbita. Geralmente vai ter uma tendinite, uma tendinose de ruptura. Tendinite, tendinose de ruptura. Isso sai do mesmo caminho. Tendão patelar no joelho, menos do parcial. Tendões do manguito rotador no ombro são muito comumente lesionados igual o tornozelo. Então, aqui, o tendão é mais suscetível de lesão nessa região, perto da inserção do calcâneo. A ruptura comete com frequência homens de meia-idade competitivos que participam de atividades esportivas intermitentes. Então, incide mais do que no atleta mais jovem, aquela pessoa que está de meia-idade, parou de jogar ou de competir um tempo e quer voltar de uma vez. O que é voltar de uma vez? Sem fazer uma progressão de carga razoável. Ele parou de jogar tênis uns 2 meses, 3 no futebol, aí de repente quer voltar de uma vez. Aí gera uma tendinite, uma inflamação, uma tendinose que pode haver ruptura. Eu já citei outras causas também, ganhar massa muscular muito rápido e tudo mais. Né? Então, principalmente, pessoas de meia idade. Ah, mas eu vi um jogador de futebol novinho lá tendo uma ruptura. Mas é por um movimento súbito, com a massa muscular muito forte, né? A ruptura pode ser consequência de degeneração crônica. Geralmente é isso. O que é degeneração crônica? Qual nome que te dá para isso? Quando eu tenho um problema crônico no tendão, qual nome que eu dou? Quando é um problema agudo no tendão, qual nome que eu dou? É uma tendinopatia, os dois são tendinopatia, mas agudo é o quê? Qual nome que te dá? Tendinite. E a crônica? Tendinose. Tendinite e tendinose. Você vê lá, o paciente tem uma tendinopatia. Pode estar aguda, subaguda ou crônica, não pode? A subaguda e crônica é chamada de tendinose. A agudizada é chamada de tendinite. Tem isso que coloca os dois como se fosse a mesma coisa, mas tendinose é mais subaguda e crônica, tendinite é mais aguda. Então, o tendão é mais suscetível nesse local, a ruptura dele em homens de meia idade principalmente, estão fazendo atividades intermitentes, pode atingir o jovem também, pode atingir o idoso, mas é quem faz atividade mais brusca. A ruptura pode ser consequente de degeneração crônica, o paciente queixa de sensação de receber um chute, uma agulhada, ou às vezes estilingada na região posterior da panturrilha. Parece que tomei uma pedrada, deu uma alfinetada na região posterior da perna, que é a panturrilha, trícepsurais. A maioria das vezes a lesão não é acompanhada por contato. A pessoa rompe sozinha. É muito parecido com a LCA.
O LCA do joelho, a pessoa vira, de repente, um movimento súbito, o LCA rompe, sem ter contato. Pode romper contato? Pode. Da mesma forma aqui, ó. Qual que é o mecanismo de trauma aqui, então, se não teve contato? Qual a biomecânica do movimento, gente? Para ter ruptura do tendão aqui. O movimento faz. Por 2. Na fase concêntrica ou esse pode ser naquele saltão lá no basquete, no futebol, aquele absorver impacto no chão, já sente. Aí foi na fase excêntrica, não foi? Pode ser nessa fase aqui, ó. Ele dá impulso, aí é a fase concêntrica, onde ele encurta. A fase excêntrica ele alonga. Na fase concêntrica ele encurta. Aí é uma outra coisa que eu vi nas avaliações de vocês, que às vezes, na maioria até que está acertando. Às vezes estão confundindo. Fase concêntrica e excêntrica. Quando eu falo, o que está fazendo na fase concêntrica? Você fala o músculo certinho. Aí na hora que peça a essência, você muda, você fala do antagonista. Não. Naquele movimento, ó, se eu faço plante. A fase concêntrica é o agonista do movimento. Tríceps psoríaco, medial, lateral e sólido. Quem está fazendo a fase excêntrica? O antagonista, o tibial anterior, correto? Na frenagem, eu não bato o pé no chão primeiro? Quando eu bato o pé no chão ali, ó, e absorvo aquela carga, quem que é o agonista ali? O agonista, que está fazendo a força concêntrica, é o tibial anterior. Mas quem faz a força de frenagem? Para não deixar bater o calcanhar forte no chão? Tríceps psoríaco, é supino medial, lateral e sólido. Que o estresse vai todo para o tendão de Aquiles. Perfeito? Então a ruptura pode ser consequente de uma degeneração crônica, que a gente chama de tendinose. Tendinopatia está errado? Não está. Chamar de tendinite está errado? Não, mas é mais indicado na fase crônica o termo tendinose. Por quê? É diferente. As células são mais fracas, está maior o risco de ruptura. Quem tem uma tendinose tem mais risco de ruptura que quem tem uma tendinite. A tendinite está aguda ainda, não teve tempo para degenerar, para destruir o tendão ainda. Tá? Olha que está incomodando mais, está doendo mais. Dói muito mais que na fase crônica. Então a fase crônica é o maior perigo que tem. Você está correndo, estava correndo nada, estava sentindo nada, de repente, mas eu sentia muito tempo um incômodo ali no tendão. É porque já estava crônico. Ele até acostumou com a dor, mas ele vinha ruptura. Tá? Então pode ser palpável pelo teste Thompson, a gente consegue comprovar também, é o de escolha da ruptura. A gente já fez isso lá na prática. Eu mostrei para alguns de vocês já nas outras aulas. Ele teve paciente de bruço, o joelho fletido, aperta a panturrilha dele. Deita de bruço, flexão no joelho, aperta a panturrilha. Então, você aperta o tríceps psoríaco, a panturrilha, o ventre do músculo, qual que é a tendência? Fazer plante. Se apertou, não fez plante, tem uma secção ali no tendão completo. Aí foi a lesão completa. Se for lesão incompleta, ainda faz plante. Lesão completa. Rompeu totalmente o tendão. Mas isso aqui é palpável. Você vai palpar no tendão lá, você vai ver que tem um vão. Vai fazer o teste Thompson para comprovar, mas palpando, tem um vão ali. Aí, gente, ó, quando eu falo lesão ligamentar e tendinosa, cirurgia, demora muitas vezes mais, às vezes, do que a consolidação do osso. Então, o tendão tem um tempo de cicatrização, você tem que fazer... Então, uma recuperação do tendão de Aquiles, tendão do calcâneo, demora mais de 6 meses. LCA hoje, mais de 6 meses. Dependendo da fratura, você recupera em menos tempo. Então, fratura, a gente agride mais, né? A gente acha que é... Mas a lesão de parte mole é canseira para tratar, porque tem um período de cicatrização. É claro que eu tenho que lembrar que tem vários recursos invasivos hoje, como plasma, rico em plaqueta, outras coisas, mas que acelera esse processo. Acelera, mas não é todo mundo que tem a disponibilidade de fazer o uso disso. Né? No esporte, sim, né, de alto rendimento, mas no geral, nem sempre. Então aqui, ó, eu tenho na tendinite calcânea, ou no tendão de Aquiles, o tratamento, ó. Alongamentos com os joelhos flexionados, estendidos para flexões plantares do tornozelo. Só que aqui, ó, quando eu tenho uma tendinite, esse alongamento às vezes vai ser doloroso, vai? Eu vou ter que fazer no limite que o paciente consegue. E por que faz com o joelho fletido aqui, flexionado? Por que eu estou querendo enfatizar com o joelho flexionado? O sólido, eu vou alongar com o joelho flexionado. E com o joelho estendido, gastrocnêmico. Então, a posição em pé é melhor para vocês identificarem como é que eu alongo aqui, ó. Nessa posição aqui eu vou alongar minha perna direita, tá? Minha perna direita, meu tendão, o calcâneo vai estar sendo tracionado. Então, se estiver doendo, eu vou ter que fazer num limite menor. Se
Se eu faço com a perna nessa posição que a gente usa mais, com o joelho estendido e o tornozelo fazendo uma dorse, olha lá, ó, olha a minha perna direita, o que eu estou fazendo? Estou tentando aproximar meu calcanhar, meu calcânio do solo. Olha lá, ó. Tem 2 dedos abaixo do calcanhar, tá vendo? 2 dedos. O que eu vou fazer? Vou tentar encostar o calcanhar agora, ó. Tentei, encostei. Estou sentindo um lugar onde? Tríceps surais, gastrocnêmio medial, lateral e sólido. Mas mais ênfase é quem? Gastrocnêmio medial e lateral. Quando que eu alongo o sólio? Aí já é mais difícil. Então olha só, o sólio é a posição mais difícil. Eu tenho que alongar esse de trás aqui, que é a perna direita, não é? Aí eu vou fazendo o quê? A minha perna da frente que estava flexionada, eu estendo ela. E eu jogo o peso da perna de trás e vou descarregando o peso e vou flexionando o joelho. Vou flexionando o joelho, vou flexionando. Então eu vou tipo fazer isso aqui, ó, vou descendo. Daí, mas quando eu faço isso, parece que eu sinto contrair o tibial anterior. Sente também. Mas você vai alongar o sólido. Então, normalmente, o sólido é mais difícil. Você tem que ter coordenação motor para ir descendo, estou alongando a perna de trás. Olha lá. Ó. Descendo. E observe que quando eu vou mantendo a flexão do joelho aqui, eu não posso tirar o calcanhar do chão. Eu tenho que forçar uma dorse. Certo? Aí você pode alongar no degrau. Isso com de pé. Você pode alongar com um paciente deitado. Aí você vai fazer da mesma forma. Só que é até mais fácil fazer. Lembrando que para alongar a flexão plantar e a gastrocnêmio medial lateral, o joelho está estendido. Aquela posição que eu acabei de mostrar, vou mostrar de novo. A perna direita está estendida. Meu calcanhar está direcionando ao solo. Estou sentindo a panturrilha, tríceps surais alongarem. Gastrocnêmio medial e lateral. Perfeito? E quando eu faço flexão, vou descendo aqui, ó, eu vou alongando mais o solo. O que o pessoal lembra mais? De alongar gastrocnêmio. Esquece isso do solo. Se o tendão está muito tenso, eu tenho que não só alongar, eu tenho que ir lá e mobilizar o tendão, pegar o tendão, movimentá-lo, fazer fricções, liberar aquele tendão ali. Porque abaixo do tendão tem uma bursa também. Pode estar inflamado. Tem uma bursa retrocalcânea, está abaixo do tendão. Que não deixa de tocar tendão no osso. Fortalecimentos graduais, com ênfase a contrações musculares excêntricas. A gente até vê na literatura indicar mais a contração excêntrica de frenagem do que a concêntrica. Tem que fazer os dois, mas a excêntrica dá mais ainda fortalecimento desse tendão. O que é a excêntrica? Frear o movimento. Por exemplo, eu quero fortalecer gastrocnêmio. Aí a ordem é a mesma. Eu faço com o joelho estendido, não é isso? Ó, isso aqui é a fase concêntrica. Eu desço, freando. Subo, desço, freando. Então o ideal não é nem fazer aqui, é fazer com o pé no degrau, o pé no step. Eu faço forte, numa rampa, desço, freando. Faço forte, desço, freando. Então o tempo excêntrico tem que ser maior que o tempo concêntrico. Você vai dando mais força com o músculo excêntrico e vai dando mais fortalecimento desse tendão. O tendão fica mais forte. Estudou-se bastante que a excêntrica dá mais essa força do que a concêntrica. E a gente esquece que geralmente faz o contrário, faz mais o concêntrico. O excêntrico é mais importante nesse caso aqui. Até mesmo o lento para dar mais hipertrofia muscular. Né? Imobilizações articulares. Eu vou ter que imobilizar talos com calcânio, subtalar, mas principalmente também talo crural, talos com a pinça maleolar. Você vai manipular ali, porque se tiver algum movimento acessório que está restrito, você vai recuperar. Aí a gente já faz de jeito. Deito o ventral. Empurra o talos para baixo. Se eu estou indo com o ventral e empurro o talos para baixo, eu estou empurrando anterior, concorda? Esse empurrar para anterior, para frente, eu empurro o talos para frente, a pinça está aqui, eu empurro o talos para frente, faz em ato de flexão. O contrário, eu pego o talos e empurro para posterior, para trás. Aí tem que ser em decúbito dorsal, né? Decúbito dorsal, estabilizo o tibifibro e empurro para posterior, para ganhar dorse. Pode ser aqui na cadeira também, ó. A gente pisa na cadeira aqui, ó, e vai jogando peso. Aí eu venho aqui na frente e empurro o talos dele para posterior. A gente vai fazer essas manipulações lá na prática. Para ganhar o quê? Dorse. Tá? Então são técnicas. Aí cada técnica envolve um tipo específico de manipulação. Por exemplo, lá na osteopatia é de um jeito, no Maitland é do outro, no Mulligan é do outro. No Mulligan, por exemplo, a gente faz a manipulação junto com o movimento ativo. Você vai fazer dorse e manipula. Dorse e manipula. Faz plante e manipula. Para tentar reorganizar o osso ali. Ok, aqui, gente?
você identificar onde que é o problema, onde que está a dor, né? A avaliação às vezes é mais importante ainda, porque o tratamento vai fluindo mais fácil. Então, lembrando que o fortalecimento tem que ser gradual. Eu quero, às vezes, hipertrofia? Quero, mas eu tenho que ir gradualmente. E antes do trabalho de hipertrofia, o que eu tenho que fazer? Um trabalho de resistência. A resistência é mais importante. Você faz mais repetições e pouca carga. Porque aí vai ser mais agradável para o paciente fazer. É aquela, como eu falo sempre para vocês, é aquela forma que a gente não gosta de treinar na academia. Pouco peso e repetir muitas vezes. A pessoa quer que coloca peso logo, né? Porque a maioria das pessoas querem o quê? Hipertrofia. Mas é importante fazer esse trabalho inicial. É importante. A gente chama de RML, que serve para ombro, serve para cotovelo, pulmão, e não é diferente para o membro inferior, até para o tornozelo. RML, resistência muscular localizada. Muitas repetições, RML, resistência muscular localizada. Eu trabalho não só o músculo, eu trabalho tendões, ligamento, cápsulas. Repetir muitas vezes com pouca carga. E pouca carga dificilmente vai gerar lesão no paciente. Aí só tem que tomar cuidado não repetir exageradamente muitas vezes. Não é? Porque às vezes o 10 para ele é o que ele pode agora. Ela já pode 15. Isso aí não tem receita. Você tem que ir por tentativa e erro. Então é melhor que você erre menos. Então faça menos repetições. Eu acho que ela não vai dar conta de fazer muitas repetições, eu faço só 8. Para ela já é um trabalho. Ah, mas 8 é hipertrofia, mas ela não consegue mais que isso. Eu quero fazer 20. Às vezes demorar uma semana para fazer 20 plantiflexões. Realmente 8 não é trabalho de resistência, mas para ele hoje é isso. É aumentando. Um trabalho de 20 a 30 repetições é um trabalho de resistência bom. 15 em diante, alguns literaturas já colocam como resistência. 15 em diante. Então, eu vejo poucas pessoas fazendo trabalho de hipertrofia repetindo 15 vezes. Para peitoral, para quadríceps, porque 15 é muito. E com a carga pesada, você não vai conseguir fazer. Então, o pessoal usa de 8 a 12. Então, quem pega muito peso, não vai nem 8. Faz 5, 6 repetições, que aí é um treino mais submáximo ou de carga máxima. Mas é a chance de lesionar é maior. Em fisioterapia, a gente não usa tanto igual na educação física, não. Porque o risco de lesão é maior. Então, eu quero hipertrofia, mas eu tenho que fazer um fortalecimento gradual. Aí muda. Quando eu quero hipertrofia, força muscular, o que eu faço? Força. Vou diminuindo a quantidade de repetições, aproximando de quanto? 8, 9, 10, 12, não é isso? Daí eu quero fazer por 6 repetições. É porque você está querendo fazer muito peso. Aí saiba que o risco de lesão é maior. Então é melhor você colocar uma carga boa, mais de 8 a 12. Aí a pergunta para vocês. Eu quero para joelho, quadril ou tornozelo. Eu quero explosão muscular, quero potência muscular. Como que eu treino? Eu quero potência. Não é todo mundo que precisa. Mas o mesmo tanto de carga que na hipertrofia? Um pouco menos. Um pouco menos. Mas o mesmo tanto de carga que na resistência? Um pouco mais. Então a carga intermediária. Só que é uma velocidade maior. Um exemplo, fazer um leg press, um agachamento. Você quer ganhar explosão do salto. Ou você quer ganhar explosão do salto usando o tornozelo. Eu posso ser mais rápido aqui, ó. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido, ó. Rápido. Rápido. Só que aí a carga não vai ser a mesma. Da hipertrofia. Você vai estourar o músculo. Perfeito? É lógico que um atleta vai conseguir uma carga maior que a sua. Precisa de mais explosão muscular que você, precisa de mais salto que você. Aí a dica, não tentem pular etapa. Não tentem fazer trabalho de explosão antes de ter uma boa resistência e uma hipertrofia razoável. Porque a explosão é mais anaeróbica, é mais intensa, pode lesionar o paciente. Explosão é fase final de reabilitação. Fase final. Ou quando muito, intermediária, melhor do atleta. Perfeito, gente? É aquela corrida mais rápida, com peso. Aqueles trabalhos vocês veem mais no Instagram. Aqueles vídeos mais evoluídos, não é? Muitos daqueles vídeos que vocês veem de tratamento de reabilitação para atleta, que a gente vê muito no Instagram, não é direcionado para todo o público. É para atleta. Mas pessoas bem condicionadas, igual se tiver muitos de vocês aqui bem condicionados, podem fazer? Pode, mas com muito critério. É igual o crossfit, não é para todo mundo. O crossfit tem que ser para a pessoa que já está preparada. E a gente até sugere, ó, você quer fazer crossfit? Faz 1, 2 vezes de musculação primeiro, para dar uma preparada no seu mundo, depois você vai para o crossfit, não é? Você chegar lá e não ter lesão. É uma dica.
Mas ele pode ir lá para o CrossFit também fazer devagar e aumentando aos poucos para não ter lesão. Estou comparando a nossa área da fisioterapia com a educação física. A gente pode ter lesão proveniente do excesso. Aí vocês concordam comigo que uma aula de musculação tem menos potência durante essa aula de musculação, mais que treina potência o tempo todo, do que uma aula de CrossFit? Do que uma aula de HIIT na esteira, que é mais intensa? De spinning mais pesada, que é uma bicicleta? Então o risco de lesão é maior. Então sempre trabalho de potência, que a gente chama também de explosão muscular, o risco de lesão é maior. Tomar mais cuidado. Aí aqui, a tendinite virou o quê? Uma ruptura. Uma tendinose e uma ruptura. Aí eu tenho que reparar o tendão de Aquiles. Eu não, o médico vai fazer o reparo e você vai reabilitar. Aí aqui, já tem que ser mais devagar. Você tem que respeitar as fases de cicatrização do tendão. Então pegar na tendinite, né, mais fácil? Na tendinose também? Ah, na tendinose vai demorar um pouquinho mais para reabilitar. Vai, mas aqui mais de 6 meses. O protocolo mais avançado são 5 meses. Reparo do tendão de Aquiles. É aplicado uma bota engessada em flexão plantar. Por que fica uma bota engessada ou um dispositivo que deixa ele implante? Fez a cirurgia. Tendão de Aquiles fica implante. E vai tirando aos poucos o implante. Está caminhando para neutro. Ele não vai fazer dorse no pós-operatório. Por quê? Vai estirar, vai alongar esse tecido, pode romper. Não está cicatrizando ali? Não está com as suturas, os pontos? Então, quando você vai reabilitar o tendão de Aquiles, você não vai poder fazer alongamento para panturrilha. Não faz parte do processo isso. Ele já está com a tala, implante de flexão. Com 3 a 4 semanas, um mês praticamente, a bota é trocada por um imobilizador externo com o tornozelo travado a 10, 15 graus de flexão plantar. Então aqui ainda tem a flexão plantar, a 10, 15 graus. Com um mês, ele não está ainda com o pé neutro. Certo? E sem descarregar o peso do pé. Muletas. Posso trabalhar na piscina executando flexão plantar, restringindo a dorsiflexão. Por que pode trabalhar na piscina? Pelo efeito da flutuação, né? Porque ele vai descarregar menos peso e pode treinar mais na piscina. Na parte mais funda de preferência. Tá? E não faz a dorsa. Tá? Já está com um pouco de flexão plantar, 10 a 15 graus. Apoio do peso corporal é permitido com 4 semanas. Tem protocolo diferente, a gente vai seguir um protocolo mais seguro. Para pesquisar, às vezes, achar um protocolo mais acelerado que esse. 4 semanas, um mês. Às 6 semanas, um mês e meio, evolui seletivamente para descarga de peso corporal. Então, gente, ó, o médico fala assim, ó, pode largar a muleta. Quem vai ensinar o paciente a largar a muleta são vocês. Então ele está com a muleta aqui, está com a muleta bilateral, está andando tranquilo aqui, ó. Aí você tira a muleta só, né? Para ver na perna esquerda, a muleta vai de cá, uma só. Para depois tirar as duas. Porque também se tirar de uma vez e começar a mancar demais, andar errado, vai ser pior, não vai? Então tem que ser gradual. Tá? Ah, daí eu vou demorar uma semana, vou demorar 2, você que sabe. Se você é mais arrojado, se você é mais cuidadoso, você que sabe. Mas com 4 a 6 semanas já dá para, principalmente 6, eu prefiro esperar mais. Já está parado mesmo, vou correr risco para quê? Romper o tendão e ter que fazer outra cirurgia. Então é melhor você ser mais precavido. Muleta bilateral, depois unilateral. Aí com 2 meses, no máximo, eu já largou essa muleta. Se mesmo demora uma semana para largar uma muleta, depois mais uma semana para largar outra, foram 8 semanas, né, gente? Mais uma vez, ó, isso aqui não sou eu que vou ensinar para vocês. É no dia a dia, ali você vai saber, ó, eu vou tirar a muleta já dá para tirar. Teste com ele. Vai para ele andar, tá mancando muito? Não está na hora de tirar as duas. Tira uma só. É pior ele andar mancando demais. É pior. Então, apoio do peso corporal permitido por 4 a 6 semanas. Eu vou gradativamente para a descarga de peso corporal. A partir daí, trabalha gradualmente a dorsiflexão. Agora sim, ó, faz o neutro e faz a dorse. Natação e ciclismo são de escolha por quê? Não tem descarga de peso. Então, pode estar fazendo bem antes disso, né? Natação é legal, porque bate a pernada do crawl, a pernada do colo, trabalha muito plante e dorse. Mas a hidroterapia, a fisioterapia aquática, é mais importante do que a natação. 3 meses. Aqui eu estava perto de 2 meses, estava? Aqui eu já estou com 3 meses. Ó. São permitidos trotes e tratamentos com esporte específico. Já com 5, 6 meses, vou voltar para o esporte mais vigoroso. Então,
Então viu que trote assim, aquela corridinha leve, só lá por em torno de 3 meses. E isso, muitos médicos, com 3 meses, ainda não permitem esse trote ainda não, tá? Então, precaução, com mais cuidado. Muitas vezes vão ter que conversar muito com o médico nessa cirurgia, tá, gente? Porque o paciente vai ter retorno, geralmente, pra vocês entenderem, de 1 em 1 mês, lá no médico. Dificilmente o médico pede para retornar de 15 dias. Na hora que tiver o retorno, você vai pedir para o médico, ó, entre em contato com ele, com o paciente, fala, ó, manda para mim por escrito, manda digitar, manda mensagem pelo WhatsApp, como é que está a cicatrização do tendão, quero ver os exames, correto? Você não fazer nada errado, porque se pegar uma cirurgia dessa, é complicado. Então, 5, 6 meses, ele já está a partir do ciclismo, da natação, para atividades que envolvam descarga de peso corporal. Ele começou lá, aí vai voltar para o tênis, vai voltar para ginástica normal de musculação, que é mais fácil ainda, ou voltar, por exemplo, para natação, que é mais fácil ainda. Agora, se for atividade de corrida, salto, aí você tem que fazer alguns testes para ele completar. Perfeito, gente? Aqui no reparo. Viu que no reparo é mais cuidadoso? Por quê? O tendão está em fase de cicatrização. Na tendinose, dificilmente você vai romper um tendão na sua fisioterapia. Dificilmente. Você é coisa muito errada. Agora, aqui, se você tiver no pós-cirúrgico, é mais fácil. Então, no reparo, fase aguda. Protocolo que pode dar certo para vocês. Eu vou mudar de acordo com o bom senso aí. Reduzir a dor e a tumefação. O que é tumefação? O inchaço. Então, aquele protocolo que vocês veem sempre, o protocolo Price é muito usado. Elevação, compressão, gelo, pós-operatório. Uma semana já está bem desinchado, já está tudo certinho. Elevou, comprimiu, fez gelo, repouso, redução da dor, tumefação, restauração da mobilidade com restrição sempre da dorse. Lembra que a dorse não é feita? Já vai até cortar o gessado, algum dispositivo que não vai dar para você fazer dorse. Não tem que alongar o tendão. Fase subaguda. Aí aqui na fase subaguda, a gente tem que 4, 6 semanas, não é que está descarregando o peso do corpo? Aí começa a propriocepção leve, equilíbrio e coordenação. Já a fase crônica, já vai de 3 meses a 5, 6 meses, que vai voltar ao esporte. Vai voltar à atividade laboral, trabalho, lazer. 3 a 5 meses ou até 6 exercícios funcionais e esportivos. Vale salientar que o cirurgião sabe da extensão do dano tendinoso, então vai conversando com ele. Entendeu assim? Protocolos muito acelerados podem correr risco? Pode. Mais conservadores. Então você vai adotar qual que você acha melhor. Comum, a transferência tendinosa utilizando o tendão no flexor longo do hálus. E também tendão no flexor longo dos dedos para ser tipo uma prótese, entre aspas, do tendão de Aquiles que foi rompido. Então lembrando que tem uma fase de cicatrização, que está suturado ali, eu tenho que esperar essa fase. Mais uma vez, recursos invasivos são usados, como PRP, plasma rico em plaqueta, anti-inflamatórios e tudo mais. Só que uma das causas de ruptura de tendão é infiltração de anti-inflamatório em excesso. Deixa o tendão fraco, pode romper. Uma das causas. Tá? Até aqui está tranquilo, gente? Não deu para a gente finalizar a tornozelo ainda, vamos fazer em torce. Lembrando que aqui, ó, olha o fortalecimento que eu falei, ó. Isso é muito funcional. Concêntrico, desce freando, excêntrico. Concêntrico, desce freando, excêntrico. Na escada, na rampa, no balancinho, no bozu, na cama elástica, não dá para a gente fazer muita coisa. E exercícios funcionais, que é saltar, degrau, cone, né? A gente vai fazer tudo isso aí lá na prática. Teraband é muito usado para o tornozelo. Aí eu faço a eversão, a inversão, plant, dorsal. Só que isso aqui é fase subaguda e crônica. Da tendinite ou tendinose, né? E se for ruptura do tendão, reparo, aí só de 3 meses para lá que você vai fazer mais forte. Com trote. Aí eu vou falar um pouquinho depois das fraturas e entorse do tornozelo para a gente finalizar o tornozelo na próxima aula. Próxima aula, aqui amanhã, a gente vai falar de tornozelo e eu vou começar a fratura. Na semana que vem a gente vai encerrar tudo de fraturas para vocês, para na outra semana se implementar o trabalho de coluna. Aí a gente fecha o conteúdo teórico. O que é legal? Cada um no seu ritmo aí, ó, revisa o ombro, revisa o cotovelo, dá uma olhada no quadril, vai estudando, vai acompanhando as articulações, sem compromisso, porque a prova está longe ainda. Então
Então vai fixando a teoria. Aí depois a prática vai ficar bem tranquila para vocês. Agora, se forem ver o paciente lá na prática, fica mais fácil. E no estágio que vocês estão fazendo também, vê muito essa parte. Então ajuda você no estágio que vocês estão. Tá? Então é importante ler essa parte teórica e ficar as dúvidas. Ah, não entendi isso aqui, não lembro isso mais. Disfunção lateral-femoral, lesão de PCA, tendinite calcânea. Então tem que relembrar esse outro tudo. Dúvidas, gente? Perguntas aqui? Então estamos no finalzinho de tornozelo já, né? E o trabalho, então, para outra semana. Semana que vem não.